Luciele, a irmã Fátima, né? Depois, quando terminou o culto, não sai ninguém aí que tem agora um sopão para nós. Irmão, ela fez 2 panelão de canja lá, foi uma maravilha. E os pessoal foram embora, ó, quando tiver culto de novo aqui, pode nos convidar que nós estamos aqui de novo. Né? Então foi assim, da outra vez que a gente foi, o diabo ele é sagaz, né, sem vergonha, quer colocar tristeza no nosso coração, tinha pouca gente. Né? Não foi como da outras vezes. Mas sempre de sábado lá, rapaz, parece assim um negócio. Estão colocando uma moto em bingo. E os pessoal gostam de atração, né? Aí, quando não é um aniversário, aí, mas ontem muitos não foram para o bingo, não. Muitos foram para o culto mesmo. Né? E foi uma maravilha. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra agora, Senhor, irá ser ministrada, Senhor. E sabemos, Senhor, que o homem, ele não tem nada, ó Deus, a oferecer. Mas também sabemos, Senhor, que tu usa os teus filhos, os teus instrumentos, como canal, Senhor, para transmitir as tuas verdades. Por isso eu te peço, Pai, flui o teu Santo Espírito nesta noite, Pai. E coloca na boca do teu filho, Pai, palavras que assim ele venha transmitir com clareza, Senhor. A mensagem que venha trazer a cada um de nós, Senhor, exortação, sim, ó Deus, conserto para cada um de nós, Pai, por meio da tua palavra, Pai. Usa o teu filho, Pai, poderosamente, no nome de Jesus. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Pastor Diego, e uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Também cumprimento a todos com a paz e a graça de Jesus. E meus queridos irmãos, a palavra que nós temos para poder meditar, vamos abrir lá em Colossenses, capítulo de número 1. Em outra oportunidade, nós já havíamos meditado num trecho anterior, eu queria dar um pouco mais de continuidade nessa noite. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 1. Versos de número 10 até o 12. E nesse trecho nós vamos meditar sobre a importância de sermos fortalecidos no Senhor, ter conhecimento de Deus, andar dignamente segundo a sua chamada e ao mesmo tempo temos outras aplicações. Amém? Colossenses 1, do verso 10 ao 12, diz-nos assim a palavra de Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Toda vez que nós vamos começar a meditar na carta de Paulo aos Colossenses, eu gosto sempre, irmãos, de relembrar o contexto da carta, né? O contexto de quando ela foi escrita. Ela foi escrita por Paulo, endereçada à igreja que habitava na cidade de Colossos, e ela não foi escrita em um momento muito agradável da vida de Paulo. Ela foi escrita dentro de uma prisão. E sendo, portanto, escrita dentro de uma prisão, a gente poderia esperar muitas coisas. Menos alguma palavra de ânimo da parte de alguém que estava preso. Escute isso. Se você já tivesse há meses preso, privado da sua liberdade, não só de pregar o evangelho, mas da sua liberdade pessoal, de acordar de manhã
se levantar e ir para qualquer lugar. A privação também de você ter contato e comunhão com as pessoas as quais você ama. E você fosse privado de tudo isso durante meses e meses de sua vida. Ao final de tantos meses, assim, como é que você se sentiria? Quando a pessoa fosse visitar você, você a consolaria ou você esperaria receber consolo? Uma pessoa submetida, irmãos, à prisão, não se espera palavras de consolo vindo da parte dela. Ao contrário, ela espera ser consolada. É o preso que espera palavras de conforto de quem está livre, e não o contrário. Mas toda vez que eu leio cartas ou que Paulo escreveu na prisão, e dentre essas está a carta de Paulo aos Colossenses, isso nos faz refletir mais uma vez sobre a divindade da carta. O que está escrito aqui não é fruto da cabeça de Paulo, da mente de Paulo ou do coração dele. É fruto de Deus. É fruto da obra do Espírito Santo. O que dá essa autenticidade de que o que é produzido e escrito nessas linhas é do céu, é porque um homem que estava privado da sua liberdade, ele estava fadado à tristeza, ao desânimo, à angústia, ao desespero. Dependendo da personalidade da pessoa, quem está preso muito tempo, talvez esteja fadado até querer tirar a própria vida. Mas Paulo está aqui, cheio do Espírito Santo, transbordando de graça e sabedoria para poder edificar a igreja de Deus. Mas o questionamento também que a gente levanta é esse: o mesmo Paulo que fora cheio do Espírito para poder dividir com a igreja aquilo que o Espírito Santo lhe dava dentro da prisão, se torna um exemplo para a gente. Porque para uma pessoa ser capaz de dar isso, dar esse tesouro espiritual para nós, que é essa carta nessas condições, é porque esse homem gozava de uma profunda comunhão com Deus. Então a ideia é pensar o seguinte: por que é que Paulo nessas condições tinha tanto a oferecer de espiritualidade? E por que não nós hoje, do mesmo jeito, não poderíamos fazer a mesma coisa? Quer dizer, temos a graça de Deus, tanta graça de Deus em nossa vida, ao ponto de ter o que repartir com o outro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então é um homem que está preso e que está dizendo no verso 10: eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento, da sabedoria, de inteligência espiritual, para que vocês possam andar por onde? Andar por aí, dignamente do Senhor, andar de maneira digna diante de Deus. Vocês têm liberdade, eu estou preso. Vocês podem ir e vir para qualquer lugar para poder testemunhar de Cristo e falar da sua palavra para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então vão. E andem, usem essa liberdade que vocês têm e usem isso de maneira digna. A dignidade está no ato, irmãos, de a pessoa que é digna de alguma coisa é aquela pessoa que está apta a trabalhar com aquilo, ou que tem familiaridade com aquela função. O médico é digno de exercer medicina porque ele está familiarizado com a área, com o conhecimento, e porque ele pratica o seu conhecimento. Ele transforma em realidade. Quando é que o cristão é digno? Quando é que o crente é digno de viver essa palavra? É quando ele está ouvindo esta palavra e está vivendo. Ele está experienciando, ele está experimentando. Ele está todo dia usufruindo do gosto vivo dessa palavra, para que ele possa ter o que dá para os outros. Então ele pode ter um tipo de alimento para dar para quem está perto dele. Então Paulo diz: andem de maneira digna do Senhor. Andem de maneira digna, tenham familiaridade com essa palavra. Não falem de um Deus como se ele estivesse de longe, porque o nosso Deus é Deus de perto também. É Deus de íntima comunhão. Lembrando disso, certa feita, meditando sobre essa questão de comunhão que a gente deveria ter, você já parou para meditar que quando a gente lê os evangelhos, Jesus, ele vai nos convidando a termos cada vez mais intimidade com ele. Lá no evangelho de João, você pode ver que pelo menos
tem duas palavras, duas categorias de palavras que ele usa para descrever quem é próximo dele. Ele começa chamando os apóstolos, chamando eles de servos. Mas com o passar do tempo, andando aqui na terra, pregando o evangelho e andando com o seu grupo de apóstolos para cima e para baixo e tendo várias e várias experiências com eles, ele chega a uma determinada altura do seu ministério, lá em João 15, e ele diz: eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Porque o servo, ele não tem tanta intimidade com o patrão. O patrão, ele planeja o que ele vai fazer com a empresa, mas ele não compartilha dos seus planos. Ele não compartilha dos seus segredos mais profundos com os seus empregados, não. Mas vocês não estão mais na categoria de servos. Porque eu não quero viver uma vida, eu não quero que vocês vivam uma vida comigo como se eu fosse um Deus de mistério e vocês não soubessem o que eu quero tratar com vocês. A partir de agora, eu vos chamo de amigos. O amigo sabe o que o outro vai fazer. O amigo tem intimidade com o outro. O amigo vai na casa do outro. O amigo compartilha com o outro seus projetos e sonhos. Basta olhar no dia a dia. Alguém que é amigo da gente, quando a gente tem um sonho, a gente faz questão de dizer: olha, eu planejo fazer isso, isso, isso aqui, fazer desse jeito, e eu vou fazer assim, e vou naquele lugar, e vou comprar aquilo, e vou tirar desse canto para colocar nesse lugar. A gente tem alegria de compartilhar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos com os amigos com os quais a gente tem intimidade. E Jesus nos chama de seus amigos. Mas só que esse nível de intimidade ele vai aumentando. Porque se em João os apóstolos foram chamados de servos para poderem segui-los, quem quiser me seguir e me servir, me siga. Toma a sua cruz e me siga. Depois ele diz: agora vocês não são mais servos, vocês são amigos. Mas depois, quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 2, a Escritura fala, na citação de textos proféticos do Antigo Testamento, o autor de Hebreus vai dizer: por isso o Filho não se envergonha de chamar os seus de seus irmãos. Você consegue ver o degrau? Servos, amigos e irmãos. O apóstolo Paulo vai cada vez mais intensificando isso nas suas cartas, quando lá em Romanos capítulo 8 ele vai dizer que além de nós sermos herdeiros de Deus o Pai, nós somos co-herdeiros com Deus Filho, com Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, andar de maneira digna do Evangelho é ter essa intimidade, é buscar essa intimidade com Cristo continuamente, diariamente. Andai, portanto, dignamente do Senhor. Agradem a Ele em tudo, agradando-lhe em tudo. Eu fico pensando que quando a gente para pensar num negócio desse, às vezes a nossa mente trava. Porque se eu parar para pensar em tudo aquilo que eu preciso agradar a Deus, às vezes eu não sei nem por onde eu tenho que começar. Como é que eu posso agradar a Deus em tudo? Eu quero perguntar, o que é esse tudo? A resposta mais óbvia é dizer: pastor, deve ser tudo mesmo. Não, então vamos deixar a coisa um pouquinho mais fácil, vamos começar a enumerar um por um para ficar uma coisinha mais organizada. Tudo o quê? Vamos começar então pela família. Quais são as coisas que eu posso fazer dentro da minha casa, dentro do meu lar, que eu posso dizer: Deus, eu estou te agradando em tudo, dentro da minha família? Quais são as coisas que eu posso dizer: Deus, como é que eu, como pai, estou fazendo alguma coisa que possa te agradar? Eu como mãe, eu como esposa, eu como marido. O que eu estou fazendo, Senhor? Será que eu estou te agradando em tudo aquilo que eu posso fazer dentro da minha casa? Meus amados irmãos, essas perguntas precisam ser feitas pelo simples fato, irmão, que o Evangelho, quando ele é pregado, ele tem o perigo de se tornar uma coisa muito poética, uma coisa muito simbólica, uma coisa muito geral. É aquela coisa de dizer amar o próximo e a gente nunca consegue determinar com clareza quem é esse próximo perto da gente. Uma certa feita eu ouvi um pastor pregando para jovens, e nesse desafio de dizer: eu quero agradar a Deus, tem umas expressões na internet usadas para jovens que é interessante.
Dizem que essa geração de jovens agora é a geração do avivamento. Dizem que essa geração é a geração extravagante, adoração extravagante. Eu não sei nem explicar o que exatamente eles querem dizer com isso. Mas vem cá, vamos ser bem sinceros. Que tipo de amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo? Como é que a gente pode mensurar isso de maneira prática, de maneira exemplar? Os fariseus querendo pegar Jesus, irmão, certa vez essa conversa de tentar se esquivar dessa ideia de ter uma coisa prática, perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo, Jesus? E ele citou aquela clássica história do bom samaritano, onde ele usa uma figura que os judeus odeiam, o samaritano. Porque o samaritano não é um homem fiel, o samaritano é o judeu desviado. É o judeu que não segue a palavra como deve ser. É o samaritano que adora um Deus corrompido, não é o Deus original dos judeus. O samaritano, irmãos, é a personificação da pessoa, de todo tipo de coisa errada que pode haver em alguém. E Jesus escolhe essa pessoa para dizer para os judeus que se diziam obedientes que ele estava fazendo mais do evangelho, cumprindo mais a lei de Deus do que eles mesmos. E por quê? Porque os fariseus ficavam teorizando: amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos. Mas a prática era vazia. E aí esse pastor pregando lá na mensagem dele, ele dizia uma coisa interessante: rapaz, jovem, você quer servir a Deus? Faça o seguinte, comece lavando as louças para sua mãe. Comece varrendo a casa, ajudando a varrer a casa. Comece arrumando seu quarto. Você vai estar começando a servir a Deus. Aí vamos ser bem sinceros, né, irmãos? Quem é que prega um negócio desse? Quem é que acha que servir a Deus é varrer uma casa? Quem é que acha que servir a Deus é ajudar a lavar as louças para poder diminuir o trabalho da mãe? Mas a questão é que, de maneira prática, se eu estou dentro do meu lar e eu vejo um membro da minha família se enfadando e cansando, enquanto eu estou de braços cruzados, aí eu pergunto: que tipo de amor é esse? Porque afinal de contas, qual é a melhor forma de amar o próximo se não for justamente estendendo a mão e tocando nele e ajudando ele? Foi o que o bom samaritano fez. O samaritano passou o seu caminho, a perigosa estrada que ficava entre Jerusalém e Samaria. Era perigosíssima porque era alvo de constantes assaltos. Jesus não estava contando uma história sem pé nem cabeça. Realmente muita gente era assaltada e morta nessa trajetória entre as cidades. E ele está passando por uma estrada onde ele vê um homem semi-morto lá longe. Ele não tinha obrigação moral de ajudar aquele homem. Primeiro, por quê? Porque era um estranho. Segundo, porque ele podia dizer: é uma cilada, eu vou lá ajudar alguém ensanguentado, vai que é uma cilada, vai que é uma armadilha. Terceiro, não é samaritano, é judeu. Dá para ver pelas vestimentas que é judeu. Eu não vou ajudar judeu me odeia. O samaritano então desprezou todo tipo de argumento e desculpa que uma pessoa comum poderia dar para dizer: eu não vou ajudar essa pessoa por causa disso, outro. Eu vou continuar meu caminho. Então, a ideia de agradar a Deus em tudo, agradar a Deus dentro da minha família, agradar a Deus em meu casamento, agradar a Deus na minha educação com o que eu dou para os meus filhos, agradar a Deus no meu trabalho, né? Irmãos, eu trabalhei certa época numa livraria evangélica, que a gente às vezes se admirava, a gente pensava assim: rapaz, trabalhar numa empresa confessionalmente evangélica deve ser o céu da terra. Você já imaginou trabalhar só com irmão? Né? Trabalhar só com gente crente deve ser uma maravilha. Tudo deve dar certo. Tudo deve ser organizado. Não deve haver nenhum tipo de discussão. Não deve ter contenda. Não deve ter bate-boca. Não deve ter fofoca. Não deve ter intriga. Não deve ter inveja. Você pensa tudo de bom. Todo mundo deve ser responsável. Todo mundo chega no horário. Todo mundo faz as coisas acontecerem como convém. E quando você entra, você vê que não é isso. Você vê a triste realidade de que
A fé que muita gente tem dentro da igreja no domingo é tão fraca que não consegue sair das portas da igreja e chegar até o trabalho da pessoa na segunda-feira de manhã. Não é todo mundo. Mas você se assusta como as exceções à regra são pouquíssimas. A regra geral é que parece que no final das contas, todos os problemas normais de uma empresa secular, uma empresa evangélica, confessionalmente evangélica, que só contrata cristãos, tem. Aí você consegue perceber a fraqueza, irmãos, devocional de muitos, de não conseguirem raciocinar, não conseguirem pensar o evangelho fora das quatro paredes da igreja. E olha que as escrituras, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, inclusive, vai dar uma série de conselhos dizendo que eu, como crente, tenho que fazer o meu melhor no trabalho onde eu trabalho, independente se o meu patrão é crente ou não, independente se meu salário é bom ou não, independente se o meu ambiente de trabalho é justo ou é injusto, Paulo fala que eu tenho que dar o meu melhor. E aí ele diz o referencial. E por quê? Eu tenho que dar o meu melhor porque eu trabalho naquele lugar não para servir aquele patrão. Eu trabalho naquele lugar para poder glorificar a Deus. Você já imaginou se os 40 milhões de evangélicos que professam a fé evangélica nesse Brasil, todo mundo dissesse, rapaz, amanhã eu, técnico em enfermagem, vou chegar lá naquele hospital amanhã e eu vou dar o meu melhor. E eu vou servir aqueles doentes como se eu estivesse servindo Jesus em cada maca, em cada UTI. Eu vou dar o remédiozinho na hora certa, vou tratar bem, como se eu estivesse servindo o próprio Jesus. Se cada chefe de cozinha, se cada pedreiro, se cada eletricista, se cada fiscal da fazenda, se cada bombeiro e tantas outras profissões professadas por evangélicos, todos dessem o seu melhor em seu trabalho, você não acha que até o ambiente de trabalho mudaria? Mudaria porque a ideia é, eu não estou aqui para poder me enaltecer, eu não estou aqui para poder buscar cargo, carreira e sucesso, se vier consequência. Eu estou aqui porque eu entendo que cada dimensão da minha vida é uma oportunidade para glorificar a Deus. Eu quero que as pessoas olhem o trabalho que eu realizo e dizem, que maravilha. E com certeza as pessoas dizem, ele é assim, ela é assim, porque ele tem fé em Jesus. Irmãos, esse agradar em tudo é amplo, é dinâmico. E Paulo ora, agradem a Deus em todas as coisas. Procurem ser crentes em todas as atividades e coisas que vocês realizam. E assim ele diz, então dessa forma vocês não estão falando o quê? Devem fazer o quê? Frutificar em toda a boa obra. A boa obra, irmãos, é uma expressão maravilhosa, usada por Paulo, porque ela vai se ligar com as afirmações de Jesus nos evangelhos. Como assim, pastor? Jesus, ele condena as más obras. Pastor, ele condena as más obras. E ele diz até como é que as más obras são. Ele diz que os fariseus da época dele faziam as más obras. E como é que era? Ele dizia, os fariseus não façam como eles, porque quando eles dão esmola, eles fazem tocar trombeta diante deles. Quando eles oram, eles fazem questão de fazer essas orações nas esquinas onde há mais movimentação, porque o intuito deles é serem vistos pelos homens. Então, as esmolas, as orações e até mesmo a leitura da Bíblia. Nós temos informações históricas que os fariseus, nas suas vestimentas, gostavam de pregar pedaços pequenininhos, escritos da lei, e pregar na roupa, uns fiozinhos que chamavam-se de filactérios. Jesus falava que eles gostavam de alargar os filactérios, dando a ideia de que eles conheciam muito da Bíblia e pregavam um monte de versículo na lei, lá na roupa deles. Aí quanto mais filactérios, quanto mais pedacinho lá pregado lá no tecido deles,
era para que eles entendessem: eu leio muito a Bíblia. Eu tenho muito da lei de Deus no meu coração. E Jesus resumidamente fala: não façam como eles, porque eles já receberam a recompensa deles. O intuito é serem aplaudidos, vistos e notados. E eles já conseguiram fazer isso. Isso é o que Jesus categoriza de má obra. E Paulo fala: Deus nos chamou para darmos frutos em toda a boa obra. E a boa obra se contrapõe à má obra fazendo o contrário. A ideia é justamente fazer independente do que os homens olhem ou deixem de olhar a gente. É fazer a obra com tamanha intensidade que não importa se a obra é pequena ou se a obra é grande. O importante é que ela seja feita para a adoração do Filho de Deus. Certa feita, essa semana, eu conversei com uma irmã que ela dizia: pastor, já faz uns 2 anos, pastor, o pastor prega sobre esse negócio de que cada crente tem o seu dom para trabalhar na igreja. Pastor, faz 2 anos que eu pelei para descobrir qual é o meu dom. Pastor, eu não consigo encontrar. Pastor, eu não sei qual é o meu dom, pastor. Aí eu só rindo comigo mesmo. E eu vou te dizer por quê. Essa irmã, ela é uma das que mais trabalham na igreja. Em quase todas as programações ela está. E ela está contribuindo com aquilo que ela pode dar no momento. Ela oferta voluntariamente para poder comprar alimentos para trabalhar com crianças. Ela cozinha. Ela varre. Ela vai buscar crianças para levar para a igreja. Ela visita o asilo lá do Lar Torres de Melo. E leva alimento para doar para o asilo. E lá ora com os idosos. Aí ela chega para mim, isso só é uma parte das coisas que ela faz. Aí ela chega para mim: pastor, eu não sei, pastor, qual é o meu dom. Aí minha irmã, eu não estou entendendo. Por que você não está entendendo qual é o seu dom? Não, pastor, é porque assim, a pessoa quando ela canta, né, ela só canta. O que prega, só prega. Então a pessoa que só canta, ela tem o dom só de cantar. Quem prega só tem o dom de pregar. Mas eu não sei, pastor, porque eu nem canto nem prego. Era mais ou menos isso o raciocínio dela. Aí eu tive que pegar ela lá para Romanos. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os diversos dons. E ele fala: se é servir, que sirva. O dom de servir. Aí eu perguntei: irmã, me diga uma coisa. Tente explicar o que significa a palavra servir aqui. Porque servir aqui não está especificado. É servir só orando? É servir só pregando? É servir só visitando enfermos? Não. Servir aqui está no termo mais amplo da palavra. A irmã cozinha, a irmã varre, a irmã doa alimento, a irmã dizima, a irmã pega e vai visitar a idosa, a irmã trabalha com crianças, e ainda não sabe que o teu dom é servir. Você foi chamada para servir, e queira Deus que cada crente entenda que todos nós, de uma maneira ampla, somos chamados para servir. Aleluia! Nesse momento que eu estava falando com ela, ela estava cortando uma bacia de cenoura com beterraba para fazer um almoço, para poder doar para a gente carente lá na igreja. Eu falei: irmã, se não fosse você cortando essa cenoura, essa beterraba, tinha outra pessoa fazendo isso no lugar agora? Tinha não. Então pronto, está aqui. É isso aqui, você está servindo, esse é o seu dom. A gente vive numa época, irmãos, que a internet, a mídia gosta muito de glamorizar. O glamour, sucesso, a fama. De glamorizar só quem canta e quem prega, como se isso fosse as 2 colunas da igreja. E servir é fazer com que tudo aquilo que eu possa fazer com as minhas mãos possa ajudar o meu próximo e glorificar a Deus. Você fez alguma coisa que ajudou o seu irmão, você está fazendo a obra de Deus. Você orou, você deu um alimento, você visitou, você deu uma palavra de aconselhamento. Você, a irmã estava cansada, ou estava enferma nesse dia, você visitou a casa dela e disse: irmã, fique aí, que eu vou pegar a vassoura aqui e vou varrer no seu lugar para deixar a irmã mais descansada. Você varreu a casa da irmã. Naquele momento você está fazendo a obra de Deus.
Porque Jesus resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque eu vou ser sincero, se eu tivesse de cama adoentado com uma casa toda suja e eu não pudesse me movimentar para poder fazer alguma coisa e chegasse algum irmão para me ajudar, eu queria que ele me ajudasse. Eu queria. Amar o próximo como a si mesmo eu vou fazer pelo outro aquilo que eu queria que os outros fizessem por mim. Eu quero tratar os outros como eu queria ser tratado nesse momento, nessa circunstância. Então a gente não para, irmãos, de pensar em tantos exemplos de o que é de fato agradar a Deus. O que é de fato agradar a Deus em todas as coisas. O que é agradar a Deus? Senhor, dá-nos iluminação, nos dá entendimento, Senhor, para que esse texto não fique uma coisa só teórica, não fique uma coisa só teológica. Uma exposição de domingo que amanhã, segunda-feira, eu não lembre do que foi pregado hoje. Antes, irmãos, que a palavra seja algo que a gente hoje receba aqui, passa a semana inteira pensando sobre isso e dizer, Deus, me ajuda a colocar em prática aquilo que eu ouvi naquele domingo. Continuando o texto, então, frutificar em toda boa obra é a ideia de fazer a obra de Deus, seja de maneira pequena ou grande, sendo visto pelos homens ou não visto por ninguém. Isso é toda boa obra, e nisso nós devemos frutificar. E ele fala crescendo, portanto, nesse conhecimento que vem de Deus. Crescendo no conhecimento da pessoa dele, de quem ele é, do que os planos que ele tem para a tua vida. No verso 11 ele fala que devemos ser fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Às vezes eu me espanto, irmãos, com essas expressões que Paulo utiliza. Eu ser fortalecido com a força que vem de Deus. Mas essa força que vem de Deus, ela não é limitada, não é a conta-gotas, é a força que é do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Deus é infinito. Lógico, a força dele é infinita. Fortalecido segundo a força da sua glória. Isso quer dizer que a gente vai constantemente se cansar. E nós temos uma fonte de força infinita para a gente recarregar a nossa energia espiritual. A fonte do poder de Deus disponível para você e para mim é infinita. Por isso Jesus sem medo nenhum fala, aquele que tem sede, venha a mim e beba da água que eu tenho para dar para você. Aleluia! Nunca mais você vai voltar a ter sede. Às vezes quando eu era novo convertido, a gente tem problema com uns negocinhos da gramática, né? Peraí, Senhor, o Senhor disse que eu vou beber dessa água, nunca mais eu vou ter sede, mas Deus, todo dia eu tenho sede do Senhor. Aí você tem que entender que a expressão sede que Jesus utiliza é a ideia do sedento que não tem acesso à água para beber. É daquele que não tem a disponibilidade da água para poder saciar a sua necessidade. O crente, diz as Escrituras, é aquele que está como uma árvore enraizada perto de um rio de águas vivas. A gente sempre, todo dia, a gente tem que ter necessidade de Deus. Se você não sentir falta de Deus, você não é crente. Sentir falta de Deus é uma coisa comum ao crente. Mas quando ele está começando a sentir falta, ele busca, clama e ora, aí já vem a água da vida sendo sentida por nós novamente. Não dá tempo de ter sede. Não dá tempo de sentir-se angustiado como o sedento antes de conhecer a Jesus de Nazaré. Nós ficamos então dessa forma pensando que Deus tem força para nós, irmãos, infinita, para nos dar. Não há momento de angústia e desespero que você viva, que Deus não possa lá lhe encher com a sua graça, com o seu consolo. A gente pode chorar, mas lá está Jesus enxugando as nossas lágrimas. A gente pode estar com os joelhos dobrados, angustiado, e está lá o Espírito Santo derramando consolo para fazer cessar todas as nossas angústias. A gente está
preocupado. E já está lá Deus ali trabalhando e dando respostas para nós, para que a gente possa justamente parar de ficar ansiosos e aprender a descansar nele. Fortalecido segundo a força da sua glória, em tudo aquilo que nós precisarmos. Só precisa se fortalecer aquele que precisa, que não tem força em si mesmo. E a gente não tem força não. Quem nos sustenta é a graça de Deus em tudo que a gente faz. O que me deixa também bastante feliz, irmãos, com esse texto, é porque ele fala que essa força, segundo a força da glória dele, que é disponível para nós, também trabalha a ideia de termos paciência e longanimidade com alegria. Paciência e longanimidade com alegria. Quem é que de nós gosta de passar muito tempo esperando por alguma coisa? Quem é que se alega com uma profecia que diga assim: olha, eu tenho algo para te dar, diz o Senhor, mas eu só vou dar daqui a 25 anos. Eu vou fazer um milagre na sua vida, mas só vai acontecer daqui a 40 anos. Quem é que gosta disso? O Cleiton está dizendo aí que é o Caleb, Josué, né? Que ficou firme, né? Durante esse tempo todo esperando entrar na terra de Canaã. Mas não tem nenhum de nós, irmãos, que queira receber uma promessa de Deus e ao mesmo tempo saber que aquela promessa de Deus vai demorar muito tempo. Se o nosso coração, naturalmente, o homem já é ansioso por natureza, imagina nós que vivemos essa geração que está se acostumando a que tudo seja mais rápido. Quanto tempo a gente antigamente demorava para receber um cartão postal de algum familiar que morava em outro estado? 20 dias, 30 dias, até mais. Eu me lembro que quando eu era criança, o meu tio que morava lá no Rio Grande do Sul mandava cartões postais lá para minha tia que morava no centro. Quanto tempo demorava para chegar um cartão postal? Né? Antigamente demorava muito. E hoje, aí passou-se o tempo, as cartas foram cada vez chegando mais rápidas, que antigamente vinha só de carro, depois passou a vir de avião, começou a chegar mais rápido. Aí de repente veio o e-mail, a carta eletrônica, uma coisa quase de imediato. Mas ainda assim demorava um pouco, porque nem todo mundo tendo computador, a pessoa tinha que ir para a Lan House, sentar e tal, entrar no e-mail e ver as cartas eletrônicas, os e-mails que a pessoa recebeu. Mas aí o homem mais ansioso aí disse: não, eu não quero ir para uma Lan House, eu não tenho que sentar no computador e ter trabalho de sentar, ligar o computador, esperar de 2 a 3 minutos que aquela geringonça ligue, para depois eu acessar. Eu quero uma coisa mais rápida. Então agora basta mandar um zap. Né? E já tem agora os mais ansiosos, que você manda a mensagem e ele quer que você de imediato responda. Ele não quer saber se você está tomando banho, se você está com dor de barriga, ou se você está balançando o menino no braço. A pessoa quer que você responda de imediato o que ela mandou agora. Parece que a ansiosidade do homem nunca passa. Parece que quanto mais as coisas se facilitam, mais facilidade o homem quer. Esquisito, não, um negócio desse? É esquisito perceber a maneira como a nossa geração já é acostumada e os nossos filhos vão pegando gosto por isso. Os nossos filhos que vão estar mais habituados a uma maior quantidade de facilidades vão ficar angustiados por natureza quando uma coisa não for atendida de imediato. Quando eu era pequenininho, menor do que eu já sou, eu sentava num banco, né? No banco não, no sofá lá de casa. E para eu assistir os meus desenhos animados, eu tinha que esperar o horário para chegar. E depois que de um intervalo de um desenho para o outro, eu tinha que esperar aqueles 3, 4, 5 minutos de propaganda comercial, os reclames do Plim Plim, para poder pegar e assistir um desenho. Você quer ver como a coisa hoje está cada vez mais criando gente ansiosa para respostas rápidas? A minha filha, acostumada a ver desenho na internet, não aguenta esperar aqueles 30 segundos de anúncio entre um desenho e outro. Quando eu boto ela para assistir uns desenhos muito educativos no canal 5, na TV Cultura,
Ela se angustia. Pai, o desenho acabou. Não, filho, o desenho não acabou. É o comercial. Demora um pouquinho. Não, pai, mas não, acabou, não tem mais nada não. Só tem um monte de homem falando aí. É o comercial falando. Aí eu falo dessas coisas aqui, irmãos, para a gente poder refletir o seguinte. Uma geração que anseia por coisas assim imediatas. Onde a Bíblia trabalha com a ideia de paciência e longanimidade. Coisas que demoram muito para acontecer. Quer dizer, está fora de moda esperar. Está fora de moda ter paciência. Está fora de moda plantar a semente, regar e esperar a semente brotar, sair o brotinho e todo dia ver aquele pequeno brotinho crescer até se tornar uma árvore. Mas Deus trabalha com paciência na nossa vida. É por isso que Paulo está dizendo, Deus trabalha a paciência, a longanimidade e com alegria. Uma geração que gosta de coisas imediatas se entristece, se angustia e talvez até se enraiveça em servir a um Deus que não atende às nossas orações de imediato, quando assim Ele não querer. Quer dizer, uma coisa da cultura do dia a dia pode estar influenciando a espiritualidade da gente, irmãos. Então a gente precisa ter cuidado para isso. Não permitir que as facilidades do dia a dia nas coisas comuns materiais perturbem a nossa compreensão do céu. Porque o céu é o local de paciência. A obra de santificação não é papum não é aquela pá de imediato não. A salvação é instantânea, mas a santificação é longa e duradoura. Eu tenho medo, às vezes, de que quando a gente fica um crente velho, quando eu digo crente velho, é crente antigo mesmo, e a gente esqueça que um dia a gente foi incrédulo. Irmãos, a gente tem uma tremenda facilidade de esquecer que um dia a gente foi novo convertido e que nós tivemos os nossos pecados de novos convertidos, os nossos problemas de santificação. E às vezes a gente fica criando expectativas de que os novos convertidos de hoje sejam rapidamente santificados, rapidamente amadurecidos, rapidamente troquem o linguajar, troquem as roupas, sejam pessoas de fervor, tais como a gente é. E é perigoso isso, porque a santificação é longa. O processo de regeneração, a pessoa nasceu de novo, então ela vai ter que reaprender tanta coisa na vida. Trabalhar tantos conceitos na vida. E o pior, irmãos, a gente fica velho na fé e perdemos a expectativa de aprender novas coisas e até de se santificar em algumas coisas. E devemos pedir a Deus para que isso não aconteça com a gente. Deus, Ele quer trabalhar em nós paciência, mas Ele também quer que essa gente seja paciência com o nosso irmão. Tenhamos longanimidade com Ele. E aprendamos a ter alegria em poder esperar. Alguém pergunta, mas pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou ter alegria em ter que passar anos esperando o agir de Deus? Qual é o segredo da alegria para poder obtê-la durante a trajetória de longos anos, esperando de Deus alguma coisa? Aí eu posso lhe citar também da mesma forma a carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo, ele fala de Abraão. E ele fala do Abraão que está há 25 anos esperando o filho da promessa. Não esqueça. Não cite Abraão como um herói invencível da fé por ele ter esperado 25 anos até receber o seu Isaac. Porque o mesmo Abraão que esperou 25 anos para receber seu Isaac, foi o mesmo Abraão que quando chegou a 10 anos de espera, criticou Deus dizendo, Deus, eu não tenho herdeiro, o Senhor está dizendo que a minha descendência vai ser como um número de estrelas do céu e como um número de grãos de areia do mar, mas já faz 10 anos que eu estou te seguindo, e se eu morrer hoje, quem vai herdar a minha casa, os meus bens, vai ser o meu empregado mais velho, Eliezer o Damasceno. Aí Deus renova, diz, calma, segura, eu vou dar o seu filho. Mas depois dessa conversa que Abraão teve com Deus, mesmo ele se sentindo renovado,
seguiu o conselho de Sara e dizer: vamos fazer uma barriga de aluguel e vamos tentar dar uma forcinha para Deus. E aí ele tem Ismael. Então, e em seguida, depois disso, aí 13 anos no futuro, é que Isaac vai nascer. Então o Abraão que esperou 25 anos, foi o Abraão que duvidou quando chegou a 10, e depois de um pouquinho de tempo, duvidou de novo da promessa, tentando tomar o caminho que Deus disse para ele não tomar. Então, irmãos, até os nossos heróis da fé na Bíblia tiveram os seus momentos de dúvida, os seus momentos de crise, os seus momentos de dizer assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar a frente. Não vou esperar mais Deus, não. Eu vou tomar a frente e eu vou ver o que não vai dar. E o que dava geralmente não era coisa boa. E a gente pode fazer a mesma coisa na nossa vida. Vai ter momento que a gente vai pegar e vai querer tomar a frente de Deus. Vai ter momento que a gente vai dizer: Deus, tu prometeu, mas já faz tantos anos e não aconteceu nada ainda. Paulo disse que um dos segredos de Abraão em continuar caminhando, apesar das falhas dele, é que ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. E esse glória a Deus, antes que você interprete errado, não é um mero falar glória a Deus, como aqui nós falamos quando a gente está feliz. Essa dimensão do glória a Deus significa adoração. Ele adorava a Deus. Ele tinha momentos de comunhão com Deus. E eu lhe convido a fazer esse teste. Leia de Gênesis 12 em diante e registre numa folhinha de papel a quantidade de vezes que aparece essa expressão. Então Abraão parou e ali edificou um altar ao Senhor. Então Abraão parou e ali edificou um altar ao Senhor. Então Abraão parou e ali sacrificou ao Senhor. Quando a gente volta na história de Abraão e nesse tempo de espera, a gente vai ver que Abraão era um homem que constantemente na sua caminhada, ele parava tudo, parava todo o povo que seguia ele e fazia um grande culto a Deus. A ideia, portanto, é cultuar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, até o dia da promessa se cumprir. E Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, constantemente cultuando, bendizendo e buscando o Senhor Deus Todo-Poderoso. Está o segredo da alegria. Alegria com paciência e longanimidade. Por fim, a ideia do verso 12 que Paulo fala é: dando graças ao Pai, Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A palavra idoneidade é a mesma palavra que vai ser utilizada para a mulher quando ela for criada por Deus em Gênesis. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea, que seja ela preparada, que seja ela capacitada para poder desenvolver a sua chamada. Deus já nos deu tudo o que é necessário para a gente exercer a nossa chamada. Ele já nos deu, está disponível para nós. A gente precisa tomar posse. O apóstolo Pedro vai falar que tudo o que nos conduz à vida e à espiritualidade já nos foi conquistado por Cristo Jesus. Ele, portanto, nos faz idôneos para participarmos dessa herança. Herança essa, viu, que tem duas fases. Uma que começa agora e outra que se conclui na eternidade. Qual é a herança que nós temos agora? A herança que nós temos agora é todas as promessas e direitos e deveres que são descritos nas cartas doutrinárias da igreja. Jesus nos deu uma herança, a libertação dos pecados. Tome posse, é sua.
Jesus nos conquistou a graça da santificação, de dar-nos o poder de resistir ao pecado, de nos afastar dele e nos aproximarmos de Deus. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma graça dada à igreja, herança deixada por Jesus para seu povo. Regeneração, recomeçar do zero, novo nascimento. É herança conquistada, dada por nós para Jesus. Jesus, portanto, irmãos, tudo o que ele conquistou por nós e nos deu, isso é categorizado na Bíblia como herança. É categorizado como herança. E ele deu para a gente. Nos fez idôneos para poder usufruir dessa herança. Ele nos deu, irmãos, a capacidade de entender as Escrituras, porque o Espírito Santo nos dá discernimento. Ele diz, e eu vos darei o Espírito, ele vos guiará a toda a verdade, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Aleluia! São tantas as promessas que cabem dentro desse termo herança, que não dá para poder exemplificar tudo, mas dá para você ter um gostinho do que é esse termo. Irmãos, nós temos então graça de Deus para usufruir de tudo que está escrito aqui. Idoneidade para poder usufruir da herança. Eu fico me perguntando por que Paulo utiliza o termo para participar da herança dos santos na luz. Por que o termo luz? O que tem a ver com o termo herança? A verdade é que Paulo, nas outras cartas, até mesmo nessa carta aos Colossenses, ele vai dizer no versículo 26 do capítulo 1, ele diz assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Tudo aquilo, todas essas riquezas, esses planos de Deus para o ser humano, passaram por muito tempo oculto aos olhos da humanidade. Era uma coisa sombria. Os homens tentavam desvendar com o seu raciocínio a ideia do universo, de um Criador, e qual é o propósito do ser humano no meio desse mundo, pelo amor de Deus. Por que existimos? Para que existimos? Por que é que a gente não é igual aos outros bichos? Por que a gente pensa? Por que a gente anda? Por que a gente raciocina? Por que a gente chora? Por que a gente briga? Por que a gente ama? E os homens ficam tentando, desesperadamente, tentando entender. E era uma coisa ainda muito que sombria. Aí Paulo fala, esse mistério da criação foi revelado para a sua igreja. A todos nós. E o termo luz na Bíblia é justamente o termo que dá a entender de conhecer. Eu só olho para vocês aqui e eu consigo discernir a cara de cada um, a cor da roupa de cada um, porque tem lâmpada acesa aqui para iluminar a gente. Se talvez apagássemos as luzes e pedíssemos alguém de fora para entrar e tentar descrever a cada um no escuro, não dá para descrever nada. A luz é a ideia, irmãos, de que você pode entender e compreender as coisas. Ei, Deus nos chamou para podermos entender esta herança. Nós andamos na luz de Deus, que nos faz enxergar aquilo que antes estava oculto, escondido, misterioso, mas agora é revelado pelo poder do Espírito Santo. Tem muita gente que gosta de dizer, não, pastor, mas Deus é Deus de mistério. Sim, Deus é Deus de mistério, como diz o profeta Isaías, mas esse mistério não é o mistério de não querer se fazer conhecido ao povo. O mistério lá do profeta Isaías é o Deus que faz coisas extraordinárias que às vezes a gente não consegue explicar como ele fez isso. É misterioso mesmo. Como é que Jesus pegava e colocava as mãos sobre um cego e curava ele? Peraí, Jesus. Como é que foi essa cura? Tu colocou a retina no lugar, a retina estava descolada, e tu colou novamente?
Tu implantou algum hormônio dentro aí da íris dessa pessoa e clareou. Me explica esse negócio, não. É mistério. Não tem como desvendarmos claramente a maneira como Deus age com a criação. Não dá para explicar. Mas este Deus, que tem coisas espetaculares e grandiosas, até misteriosas, é o mesmo Deus que quer se fazer conhecido. Eu talvez não possa entender como Ele faz, mas com certeza Deus quer que eu entenda quem foi que fez, e quem fez foi Ele. Aleluia! Por isso Ele é o Deus que se revelou pela sua palavra, através do seu Filho amado Jesus, e agora está se revelando por meio da sua igreja. Saiamos daqui pensando sobre isso. Se há um povo nessa terra que tem luz para poder clarear as trevas, se há um povo que tem conhecimento para poder trazer respostas para uma humanidade que está fadada ao fracasso, esse povo é o povo de Deus. Porque temos a lâmpada da verdade, a tocha do Evangelho, para iluminar aqueles que jazem em trevas. O profeta Isaías fala: eis que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Terra assentada em região de trevas. A luz de Deus resplandeceu sobre vós. E esse trecho corresponde justamente ao momento em que o Filho de Deus pisa nessas terras para poder apregoar o Evangelho. É esse Evangelho que é luz de Deus. É o conhecimento que está aqui, que ilumina a nossa vida e que nos faz compreender quem é Deus e o que Ele quer para cada um de nós. Saia daqui e guarde essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor, em seguida o diácono Ribeiro encerrará o culto em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, essa noite, Pai, por o momento da meditação da Tua palavra. Nos capacita, meu Deus, e nos faz enxergar o trecho da Tua palavra como o nosso alimento espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a andar dignamente do Evangelho. Ajuda-nos a frutificar em toda a boa obra. Ajuda-nos, ó Deus, a Te agradar em todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos a crescermos no pleno conhecimento de Deus. Oh, Senhor, quando estivermos cansados, desanimados e abatidos, nos lembra que a Tua palavra declara que há força de Deus para nós, sendo fortalecidos no segundo a força da Sua glória. Oh, maravilhoso Deus, dá-nos uma santa paciência e longanimidade para aprendermos a esperarmos as Tuas ricas e preciosas promessas. Não nos deixa ser uma geração de crentes ansiosos e imediatistas. Ajuda-nos a ser uma geração bíblica que planta semente e espera com paciência a colheita. Espera com paciência os frutos, oh Deus, e enquanto, meu Deus, a promessa não chega, dá-nos, meu Deus, o privilégio de adorar o Teu nome, dá-nos o privilégio de orar e buscar a Tua face, e encher o nosso coração de alegria. Oh, maravilhoso Deus e Pai, dê-me, Deus, a cada um de nós que somos os Teus filhos, meu Deus querido e santo, que Tu nos capacitou para vivermos as verdades da Tua palavra, que Tu nos chamou não para vivermos o Evangelho de faz de conta. Tu não nos chamou, Senhor, para sermos crentes, ó Deus, desavisados de Tua obra. Tu nos chamou com propósito, Tu nos chamou com graça, com misericórdia. Aleluia! Tu nos fez idôneos para usufruirmos desta herança. Ah, Deus, sela estas palavras no coração da Tua igreja, Pai.
E ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui alimentados e fortalecidos pelo Senhor. Que assim seja, Pai. E que em nome de Jesus, Tua palavra produza vida e vida com abundância em cada um de nós. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver alguém enfermo, vou dar a oportunidade para o Cleito fazer uma oração aqui bem rápido, para depois a gente dar os avisos. Certo? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, que o pastor Diego falou, uma das promessas que já foi cumprida na cruz foi a cura divina. Deus, Jesus, pregou na cruz toda a enfermidade. Já diz aí, já diz o apóstolo Pedro. Então, nós temos que tomar posse da cura divina. E você que está enfermo, crê. Não crê que apenas me deu o dom, mas crê naquele que pode curar você aí nesta noite. Pode ser diabetes, pode ser depressão, pode ser pressão alta, pode ser tireoide, o que for. Vem aqui na frente, que eu vou orar e Deus vai fazer um milagre nesta noite. Assim nós creamos. Se não crê, faça como aquele homem, pai daquela criança que foi citar: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Se você crê, vem aqui, vamos orar por você. Você que está doente, que está enfermo, ou tem alguém na sua casa enfermo, interceda por ela, vamos orar agora, que Deus vai fazer a obra. Se você vê aqui, você tem fé, você crê que Ele pode curar, e Ele pode, eu creio. Assim como Ele me tirou da cama um ano paralítico, eu estou em pé, Ele pode tirar você, Ele pode curar da diabetes, Ele pode curar da pressão alta, Ele pode curar do hérnia de disco, Ele pode curar de qualquer enfermidade, porque Ele é Deus. É só Ele que pode, irmãos. Ele é o médico dos médicos. Então, eu senti de Deus, Ele me chamou ali, o Espírito Santo me tocou, vou orar pelos enfermos nesta noite. E eu creio, e vai ter testemunho no grupo familiar da cura divina. Louvado seja Deus. Meu Deus e meu Pai, nesse momento na Tua presença, Senhor, pela Tua palavra pregada, Senhor, que é herança Tua, Senhor, promessas feitas a Teus filhos, que somos nós, Senhor, e nós agarramos com fé, Senhor, essa promessa, a promessa da cura divina, Senhor, a cura do corpo, Senhor. Essa enfermidade, meu Deus, se alojou no corpo dessa mulher, no corpo desse homem, meu Deus, que está aí. Meu médico já se desenganou, o médico disse que não tem cura, Senhor, mas o Senhor é o que cura, o Senhor é o médico dos médicos, a última palavra é a Tua, Senhor. Se Tu disser que Tu curou, porque Tu curou, pelas minhas pisaduras já foram curados. Agarre isso com fé, agarre isso com verdade, porque foi Jesus que falou, foi Ele que prometeu, e foi Ele que disse, e foi Ele que já te deu essa cura divina. Eu te digo o nome agora, como a irmã Marta foi curada do joelho, que não tinha mais cura, uma enfermidade gerativa, e hoje ela está trabalhando agora, fazendo o plantão da noite, porque ela não vê, porque Jesus curou. O seu esposo que estava operado, sangrando, já está curado, está andando, porque Deus curou. Eu estou aqui pregando, estava numa cama há um ano, paralítico, Deus me levantou, estou aqui orando agora, porque foi Ele que me curou. A irmã Lucélia estava cega do olho, o médico se enganou, gastei R$1.500. Ele não tem mais jeito, ela está cega. E no outro dia nós oramos e ela está enxergando hoje com os 2 olhos. Foi Deus que o curou. Não é uma depressão, não é uma pressão alta, não é um AVC, não é uma diabetes, não é um tireoide, que Ele não vai curar. Creia, 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 creia somente nesse Deus. Ó enfermidade, eu te digo agora, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus: sai desse corpo, sai diabetes,
sai tireoide, sai depressão, sai pressão alta, sai dor nas costas, sai dor no corpo, sai dor no olho, sai dor na cabeça, na nuca. Eu determino agora em nome de Jesus e te digo, sai enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio e diga amém, graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sente um minutinho, dá os avisos bem rápido. Glória a Deus. Amanhã tem consagração às 7h30 aqui. A irmã Silvia e as irmãs que puderem estar aqui, os irmãos também, pode se fazerem presente amanhã. E terça-feira tem os grupos familiares, né? O grupo A, que é o do Diácono Ribeiro, vai ser lá em casa, tá bom? É na rua 311, casa 49, tá bom? Para quem não sabe. É esse endereço mesmo que eu dei. E o grupo B. Tenha calma, rapaz. Tenha calma, rapaz. O grupo B. CUC. Grupo B, que é o grupo do pastor Jander. Agora é o pastor Diego. Né? Aí nesse caso ela queria fazer o grupo familiar ou o culto campal? Grupo familiar mesmo? Pronto. Agora sim, o grupo C. Pronto. Na residência do irmão Antônio. E quarta-feira oração. Quem é que está na direção da oração? Pronto. Amanhã vai ser entregue as escalas. No grupo familiar, vamos ficar sabendo aí quem é que vai dirigir na quarta-feira. Tá bom? Aí, quando for quinta-feira, acho que tem recessão, né? Acho que vai ter recessão, né? Para alguns. Ninguém sabe ainda, né? Tem escala, né? Pronto. Amanhã os irmãos vão saber quem vai dirigir sexta-feira. E sexta-feira, culto de doutrina. Sábado, evangelismo. Certo? Às 5h. E domingo, ceia do Senhor. É isso? Pronto, daqui para lá, né, a gente vê, certo? Então, o pastor Diego agora vai dar a bênção apostólica. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, e a comunhão viva do Espírito Santo esteja sobre ti, tua casa, tua família, desde hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe-nos.